Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Verô. Eu sou Verô e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. E hoje nós vamos abordar um tema muito relevante que está presente no nosso dia a dia, mas que, se a gente não observar, pode acabar se transformando numa situação desafiadora. Hoje nós vamos abordar o tema conversas difíceis e aí vamos explorar como é que a gente pode lidar com essas conversas, deixar essas conversas um pouco mais fácil. Vamos trazer aqui insights de confiança, empatia para nos ajudar nesse processo. E para bater esse papo comigo, eu recebo aqui hoje a psicóloga Nádia Gomides, ela que é fundadora do Instituto Saúde Integral Feminina e Materna. Ela é psicóloga organizacional do trabalho, é presidente da BPW em Goiânia. A Nádia tem muito conhecimento e vai compartilhar aqui com a gente bastante conteúdo relevante e importante para a gente manter as relações saudáveis. Então é isso, se preparem para a gente bater um papo bem relevante, hein? Nádia, primeiro eu preciso te agradecer por você ter aceito o convite, estar aqui conosco. Desde o início, me recebeu com tanto carinho, com tanta atenção, então obrigada, tá? E eu quero começar a nossa entrevista te perguntando, Nádia, onde começa a sua história e como a sua história te moldou para você chegar aqui hoje, nesse exato momento, sendo essa mulher com esse sorriso todo lindo, tão simpática. Verô, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, né, para falar de um tema que, apesar de parecer difícil, é muito fácil de se falar, porque vai muito de acordo com a experiência nossa, né, de vivência. Nós vamos falar sobre do dia a dia, né, dos nossos sentimentos, das nossas relações, né. Falar sobre conversas difíceis é falar sobre viver nos momentos mais tensos, né, e necessários também na nossa vida. Então, é um prazer enorme estar aqui. A satisfação é toda minha. Ai, que bom, fico feliz. E Nádia, assim, antes de nós entrarmos no tema propriamente das conversas difíceis, quero contextualizar aqui um pouquinho sobre a questão dos sentimentos, das emoções. Quero fazer um recorte de como nós vamos tratar sentimentos, emoções, as conversas difíceis no ambiente corporativo, Certo. embora essas conversas elas permeiam todas as áreas da nossa vida, né? Mas eu quero começar lá com o amor. E aí a gente até estava conversando aqui e você me falando, olha, às vezes a gente coloca tudo no pacote e não é bem assim, né? Tem uma diferença aí entre sentimento e emoção. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do amor, se ele é sentimento, se ele é emoção, se ele se mistura no ambiente corporativo, como que a gente lida com o amor no ambiente corporativo. Então, Verô, de uma forma assim bem simples, né? Vamos aproveitar que tá todo mundo muito emocionado, né? Com a própria filme que tá passando agora, Divertidamente, Sim. que trouxe muito esse contexto das emoções, né? E que acabou mexendo com as identificações pessoais de todos nós, adultos e crianças, Sim, né? com certeza. Mas existe sim uma diferença, né? Dentro da ciência, né? Dentro da psicologia, dentro da neurociência, né? Na tentativa de entender o que é sentimento e o que é emoção. Né? Alguns, né, estudiosos, psicólogos divergem, né? Mas tem um consensinho geral ali. E é simples. Emoção é algo que exige um estímulo, entendeu? Então, assim, é algo que realmente toma parte do nosso físico, né, e da nossa mente, do nosso cognitivo, mas ela requer um estímulo. Um exemplo claro, se alguém vir aqui e pisar no seu dedo, você vai sentir dor. Isso é uma emoção. Emoção. Né? Se alguém chegar aqui e te trazer um buquê de flores, você vai ficar alegre. Isso é uma emoção. Se alguém aqui te trazer uma notícia ruim, você vai ficar triste ou vai ficar com muita raiva, né? Isso é uma emoção. Então, assim, o seu corpo reage, Certo. né, a algo externo que aconteceu, né? Ou às vezes até algo interno, alguma memória que te traz uma emoção, né? Alguma lembrança que te traz uma emoção, né? Então, isso emoção é algo que exige um estímulo, Certo. tá? Ele independe de nós. Então, se a gente tanto é que nós temos algumas emoções que são universais. Todo ser humano possui, né? Ele se expressa. Tanto é que a gente faz até análise de expressão física.
né, comportamental Aham. por análise de emoção. Hum. Sentimento, não. Sentimento é algo elaborado. Ele requer vivência, ele requer experiência, Olha. ele requer captação de memória e significado. Uhum. Entendeu? Então, eu codifico aquela experiência, né? E gera um sentimento. Ele é construído. Ele é construído, entendeu? Não necessariamente eu consigo expressar ele. Às vezes a pessoa tem um rancor, ela não expressa, né? Às vezes a pessoa tem uma mágoa ou um trauma, né? Ela não expressa. Muitas pessoas amam e não expressam, porque o amor é um sentimento. Ele Entendi. precisa ser construído, ele precisa ser vivenciado. Tanto é que amor é diferente de amar. Amor, ele é um sentimento. Posso expressar ou não. Amar é como se é verbo mesmo, né? Eu preciso praticar. Vamos a gente trazer para um ambiente de criação. Muitos pais amam, mas nem todos expressam amor. Sim, Entendeu? a expressão Então, da afetividade, da né? afetividade. Então, sentimento existe uma elaboração cognitiva. Eu preciso elaborar a partir das minhas vivências. Emoção é instintivo. E aí a gente elaborar esse sentimento no ambiente corporativo? O ambiente corporativo, ele acomete em nós não só sentimento, mas emoções, né? Até porque, Vero, na grande maioria das vezes do ser humano, a gente passa muito tempo no ambiente corporativo. Sim. Então, as nossas relações, né, nossas vivências passam muito por essas relações. Então, como não se emocionar? Né? Como não gerar sentimentos? Então, tem como. O amor perpassa pela organização? Perpassa. De várias formas, né? E a forma como a gente lida com essas emoções, aí são de formas particulares. E aí, da mesma forma que você está trazendo aqui para nós, Nádia, que o amor, sim, é possível elaborar e ele passa, né, pelo ambiente corporativo, ou já que a gente está falando de sentimentos e emoções, outros sentimentos ou emoções, elas também passam, que é a raiva, o medo, a desconfiança, a empatia ou a falta dela, e tudo isso é ingrediente para chegar onde nós vamos chegar já, que são as conversas difíceis, é isso? Exatamente, porque todo diálogo, né, eu avanço, toda forma de comunicação, porque aí a gente tem que ampliar. Porque não é só a comunicação verbal. A comunicação não verbal, também, ela também expressa, sentimentos. né? E tem uma carga sentimental muito forte. Então, quando a gente for para qualquer tipo de comunicação, dentro de uma conversa, dentro de um diálogo, dentro de uma apresentação, o fator emocional e o fator sentimental, eles estarão presentes. Inevitavelmente. Então, é correto afirmar que essa situação que você contextualizou aqui para nós, ela distancia uma conversa de ser fácil? Porque assim, eu ia te perguntar primeiro assim, o que define uma conversa difícil, mas aí você me falou, né? Não, acho que a gente tem que inverter a pergunta aí, né? O que distancia uma conversa de ser fácil? Tem a ver com tudo isso que você trouxe? Sim, é porque para uma conversa ser considerado uma conversa difícil, a gente tem alguns requisitos, né? Um deles por exemplo, qual a natureza da conversa? Qual o resultado que eu espero dessa conversa? Qual que é o meu relacionamento, né, com a outra pessoa, né, o receptor desse diálogo, né? Qual que é a abertura que eu tenho de ouvi-lo? Qual o grau de empatia que há entre nós? Né? Então, são vários elementos e um deles é a emoção. É a emoção. Né? Tanto a emoção e o sentimento de quem comunica, né? De quem tem o poder, né? De estabelecer essa comunicação como o receptor. Né? Então, a gente tem assim, a comunicação ela é comunicador-receptor e o meio. Então, tudo isso envolve o que define uma conversa ser fácil ou ser difícil. Pelo grau
dessas variáveis. Uhum. E aí, pelo que você está me falando aqui, você está falando e eu já estou imaginando aqui, né? E normalmente a gente não estrutura essas conversas dessa forma, né? Vou elaborar, eu vou ter um plano estruturado de uma conversa que eu preciso ter agora, ou seja no trabalho, ou seja no meu casamento, ou seja com o filho, ou, enfim, a situação que se apresentar, né? Qual que é o objetivo da conversa? Que é o resultado que eu espero disso, o que eu vou levar em consideração. Não, a gente não elabora um plano estruturado, até porque a gente está movido pelas suas emoções. Geralmente nós somos muito para impulsão, né? Assim, pelo desejo de comunicar logo e ser compreendido. Mas temos sim. Temos como se preparar para uma conversa difícil. Dentro da organização, até a forma do feedback, né, que é um termo que a gente, né, que é a própria questão da devolutiva, né, que a gente fala que é o repasse mesmo, né, de competência para o colaborador ou para o colega de trabalho, até mesmo para os líderes, que às vezes a gente precisa dar um feedback para o líder, para o cliente. Sim, para o cliente, né? Para nós conseguimos sim estruturar o feedback dentro de uma linguagem, né, assertiva, dentro de uma comunicação não violenta, que é uma técnica. Que é uma técnica também. Né, que a gente pode usar até para DR dentro de casa. Então. Para a criação dos filhos. Presta atenção, hein? Vamos estruturar um plano aqui para bater DR dentro de casa, hein? Até para a criação dos filhos, a gente pode utilizar a comunicação não violenta. Tá? A gente pensa na questão não violenta porque acha que é uma agressiva. Não! No poder de convencimento mesmo. Até para vendas. Vendas efetivas. Olha, entendeu? A gente utiliza porque tudo é conversa. Tudo é conversa, né? Tudo é negociação, né? E você está trazendo essa questão do feedback. Eu comentei com você que eu estou numa posição de gerência, então, assim, o feedback é constante, né? E por mais positivo que seja o feedback, ele ainda deixa a gente um pouquinho desconfortável, né? E o feedback, ele é de mão dupla, né? Eu tanto dou o feedback quanto eu recebo também nessa posição, né? Assim, e aí você está falando da gente que tem técnicas para a gente elaborar uma conversa estruturada. Eu até consigo ver o feedback no ambiente corporativo como uma conversa estruturada mesmo. Olha, a gente tinha metas, elas foram alcançadas ou não, então passou por desenvolver isso aqui, foi excelente nesse outro ponto aqui, então a gente consegue estruturar ali para ir para uma conversa mais tranquila, mas de qualquer forma ele ainda causa um certo desconforto em nós, né? E aí eu fico pensando aqui assim, por que a gente tem tanto desconforto? Por que não é natural? Por que não é natural a gente sentar e conversar para fazer ali uma devolutiva, quer ela venha recheada de pontos positivos, quer ela tenha pontos que precisam ser desenvolvidos, precisam ser melhorados, né? E assim, por que isso não é natural? O que a psicóloga nos diz nesse momento? Tem uma explicação que talvez alguns não vão gostar. Um parâmetro cultural, ainda mais de caráter ocidental. Sim. Educadamente, né, no sistema educacional, nós somos criados, Veru, para duas formas. Ou você acerta ou você erra. Então, se você acerta, 10 para você. Se você erra, é 0. Se você é bom naquilo, você vai ter sucesso. Se você errar, você tem fracasso. Então, nós fomos criados educacionalmente a apenas acertar. O erro na cultura ocidental, ela é muito ligado ao fracasso. Então, como eu estou disponível para ouvir um feedback de melhoria, se eu entendo que aqui é porque eu estou fracassando? Estou entendendo como um ponto negativo. Negativo, né? Então, assim, ou você tem pontos fortes ou você tem pontos fracos. É isso que culturalmente a gente aprende. Isso não é a verdade. A verdade é que nós estamos em constante aprendizado. Então, feedback, gente, eu falo isso para todos os meus colaboradores, para os meus pacientes, e vira e fala assim, você falar para alguém que ela está errando
é a maior prova de amor. Uhum. Entendeu? Você falar para alguém que ela precisa, né, de apoio, que esse caminho é doloroso, que você pode tentar de uma outra forma, isso é amar alguém. Uhum. Porque é você estar junto, é você facilitar, você colaborar. Só que culturalmente nós fomos ensinados que Uhum. corrigir é ruim. Se eu corrigir é porque eu errei. Entendi. Nádia, e tão sério, né, isso que você está trazendo e você está falando, e eu já tô construindo aqui o seguinte, eu acho que facilitaria se nós partíssemos de um ponto de vulnerabilidade. Mas aí o que que faz? Eu fico me autoprotegendo, eu evito a dor. Então, se eu não quero, né, receber um feedback, ou se eu não quero ter uma conversa difícil, porque eu já estou imaginando que eu vou ter ali um apontamento, estão me apontando, uma falha, como você está trazendo aqui, eu me coloco dentro de uma armadura, Uhum. né? Porque eu estou me autoprotegendo, eu quero evitar a dor. E aí eu já vou para aquela conversa armada. Literalmente é isso. Literalmente armada, né? E eu estava estudando esse tema para a gente conversar aqui hoje, e lembrando, eu sempre gosto de trazer também as minhas experiências, as vivências, eu falo que as histórias reais, elas têm um poder de impactar, porque gerar conexão, porque é uma história real, né? E aí, o que eu já passei por isso em ambiente corporativo, mas já passei por isso também em ambiente familiar, que o julgamento das pessoas, ele é muito ácido. Eu não digo nem que a pessoa não vai julgar, porque é tão difícil falar assim, ai, não pode julgar. Não, não pode, mas quanto menos se espera, a gente está julgando sem sequer perceber que está E é neurológico, né? o julgamento não tem como. Não tem como, mas assim, pelo menos que o julgamento fosse menos ácido. Porque aí, o que eu assim, que eu já experienciei, e isso é muito ruim, porque do julgamento que eu faço, eu transformo aquela situação num fato, Uhum. né? Pronto, virou fato. Agora não é só mais uma hipótese, não é só mais, eu acho, agora é um fato. E aí, mas eu não dou a chance para o outro, eu não me permito me perceber pelo olhar do outro. E existem benefícios nisso, que é o que você está acabando de trazer, né? Olha que prova de amor. Eu tô falando para você, poderia falar para o outro, que olha que horror. Poderia não falar. Poderia não falar e você perder a chance de se reconhecer, porque a gente, às vezes a gente não se reconhece num processo assim, que necessita um desenvolvimento. Então, olha, assim, o que a gente está negligenciando ao evitar esses feedbacks ou ao evitar as conversas difíceis? A gente negligencia muita coisa, não é? A conversa difícil, ela passa por duas armaduras, por dois muros, né? Entendi. O meu e o seu. Sim. O comunicador e o receptor, Uhum. né? Então, assim, e até o fato de você já ir nessa mentalidade que esse tema é difícil, Uhum. a primeira pergunta que a gente deveria fazer é: se eu estou incomodada, se eu já estou num quadro de, né, olha o sentimento aí, de tensão, Sim. né? Se eu já estou dentro de mim um conflito, para esse diálogo, qual é o meu sentimento? Uhum. Qual é os meus medos? Quais são as minhas dificuldades? Né? Quais são os meus receios com o outro? A gente nem se pergunta. Não, então, e aí é isso. Você já reparou que a gente nem se nem questiona? Eu acho que no lugar do julgamento e de já transformar uma situação num fato, deveria vir uma interrogação bem grande. E a interrogação é: que conversa eu estou tendo comigo? Que é isso que você está trazendo aqui. Justamente. O que eu estou falando para mim? Não é? Porque muitas vezes, e aí você me corrige, você que é a psicóloga, você que é a psicóloga, mas faz sentido o que eu estou trazendo aqui. Porque às vezes a gente tende a achar que o mundo é o que está na nossa cabeça, É pelas nossas lentes. pelas nossas lentes, não é? Uhum. E aí, quando a gente faz isso, quando nós tomamos esse comportamento, né? Poxa, o que então que eu estou comunicando comigo mesmo?
E aí, se eu não comunico nem pra mim, não falo nem pra mim, faz sentido isso? Total. E numa conversa difícil, né, assim, ela funciona assim, né, vou montar um esqueleto, Uhum. tá? Eu isso eu vou falando assim, só na conversa bilateral, tá? Sempre, porque às vezes a gente trabalha com conversas difíceis Sim. com múltiplas Uhum. personas, né? Não Uhum. vamos nem entrar para esse caso. Vamos conversar numa conversa mesmo, Tá né? bom. De duas pessoas, né? É, eu tenho a minha percepção de um fato, Uhum. você tem a sua percepção do fato. Qual é a correta? Isso. A E gente aí? nem tem esse fator, né, de qual que é o correto ou não, né? Eu tenho meus sentimentos, as minhas emoções referente a esse assunto, você tem a sua. Uhum. Qual que é o grande problema, Vero, da conversa difícil? A gente não calibra as Uhum. emoções. Primeiro momento, a gente já entra na autodefesa. E tem um velho ditado, né? Que como é que é? A defesa é o melhor ataque, né? né? O O ataque ataque é a melhor é a melhor defesa, né? defesa, né? Exato. Isso, vê como é que é cultural. Então, eu logo me ataco, já chego falando, você tá errado nisso, 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 nisso. A outra pessoa já recebe, né, culturalmente, opa, né? Uhum. Ela já vai e entra em defensiva, e ali a gente entra num padrão comum de defesa. Então, Isso é muito quando ruim. cada um está defendendo o seu ponto de vista, onde ninguém tem espaço para ouvir, que aí a Uhum. gente entra num campo chamado de escuta ativa, Sim. você não ouve a opinião do outro, você não dá espaço para a opinião do outro, o outro não dá espaço para você, a gente sai da conversa difícil e vai para uma Uhum. discussão, E eu falo né? que nesse caso é tão importante a questão da autoconsciência, porque, por exemplo, vou te dar o meu exemplo. É, se eu, o que torna uma conversa difícil para mim? Eu ir para uma conversa de forma abalada. Uhum. Então, eu sempre falo assim, às vezes falo assim, não, eu preciso processar. Ai, mas o mundo tá caindo, vai acontecer uma coisa assim, mas eu preciso processar. Porque se eu for com qualquer sentimento ali alterado, ou a minha voz vai embargar, eu vou começar a tremer, eu vou me vitimizar. Isso sou eu, gente. Essa pessoa que linda que tá falando com vocês, eu me vitimizo, né? A gente faz isso, Você está num grau que a gente fala que é um grau entendeu? de emoção. Você Então está eu já, vivendo a emoção. não é? Então eu falo, olha, não é agora essa conversa. Não vai sair nada de bom daqui, do jeito que eu tô. Então, eu Uhum. prefiro recuar e esperar. Mas é claro que não é todo mundo que é assim. Tem pessoas que têm temperamento um pouco mais explosivo. Mas por que que eu tô compartilhando isso aqui? Para falar para você, e são sempre conversas que eu tenho com a minha equipe lá, de falar: olha, eu acho que as conversas fáceis, elas passam pela nossa honestidade, né? Então, de falar: não, eu não estou bem. Se eu for, eu não vou conseguir falar. Não é agora essa conversa. E elas passam pela nossa autenticidade. É, olha, não tá bem. Dessa forma não tá legal, tá desconfortável, né? Assim. E aí, voltando lá, né, que eu falei que eu acho que a pergunta deveria vir um ponto de interrogação. Por exemplo, eu vivencio isso sempre no ambiente corporativo, né? Ah, meu colega de trabalho, ou meu gerente, ou meu superior, ele está desvalorizando o meu trabalho. Pronto, julguei e transformei aquilo num fato. Quando, na verdade, a interrogação que eu deveria fazer é: o que será que ele não compreendeu, né? O que será que não ficou claro para ele se expressar dessa forma? E muitas vezes, Nádia, eu até passei recentemente, vivenciei isso, assim, às vezes é uma fala despretensiosa minha para o colega ou para você aqui, uma fala despretensiosa, e o outro não estava bem, teve um dia que não foi legal, não estava bem, recebeu aquilo, processou de uma forma equivocada, aí eu guardo mágoa, eu tomo um ranço da pessoa, nossa, eu vou ter que ir para reunião com o colega, eu não quero nem olhar na cara dele, tomo um ranço da pessoa, não é? E isso eu falo que isso no casamento destrói casamento, no ambiente corporativo isso dá demissão, isso desmancha amizades. É, você me falou que é possível a gente se preparar, né? Uhum.
é possível a gente falar num passo a passo, ou num esquema para Sim, falar assim, é para isso não possível. acontecer? É possível. Primeiramente, a gente pensar assim, você trouxe uma coisa muito importante, se eu estiver emocionalmente envolvida, né, abalada mesmo, né, é correto eu conversar? Eu Isso. sempre aconselho o seguinte: nenhuma decisão nossa, né? E uma conversa sempre parte para algo que a gente precisa decidir, um caminho, né? Uma possibilidade, tudo. A gente precisa entender que os extremos sempre vão ser péssimos conselheiros. Euforia demais, Uhum. né? Tristeza demais. Todo o nosso processo de elaboração cognitiva, mental, psíquica, ela passa pela. Eu não gosto muito da palavra equilíbrio, porque tá parecendo que a gente precisa ser equilibrado O emocionalmente tempo para todo. conversar. Isso não é verdade. Ou então fica parecendo que eu estou desequilibrada, né? Isso, né? Mas a gente precisa de uma energia intermediária. A energia fica melhor. Fica bom, eu gosto da palavra A energia. energia intermediária. Eu Uhum. preciso estar, no mínimo, hábil para conversar. Uhum. Ou se não, se eu quiser estabelecer uma conversa emocionalmente, né, assim, muito ativa, parte para honestidade. Olha, você está percebendo que eu não estou bem. Uhum. E começar sempre pelo eu. Eu. Eu não estou bem. Eu estou chateada com isso e eu vou falar sobre o meu sentimento. Isso não quer dizer que isso seja verdade. Isso não quer dizer que isso seja o que realmente aconteceu, mas eu estou falando que eu estou me sentindo agora assim. Né? Temos espaço para conversar? A gente continua, porque a partir do momento, Vero, que você fala do eu, você desarma. E mais, você desarma o outro. Quando eu trago para mim. Para você. Isso, na verdade, até o método, né, da conversa não violenta, o primeiro passo dele é passar pelo desarmamento, que eu vou falar dos meus sentimentos. Então, eu sempre vou desarmar o outro quando eu estou falando de mim. Quando você se desarma. Quando eu me desarmo. Se eu me desarmo, o outro não vai encontrar muita finalidade em atacar. Pode até que ele ataque, mas assim, fica um caminho sem rebate, você entendeu? Mas assim, inicialmente a gente precisa, mas o conselho sempre não está bem para falar, seja honesto e fala, não estou bem para conversar. Neste momento não, eu preciso elaborar, eu preciso me elaborar, né? Até porque para a gente respeitar o outro, num diálogo, a gente primeiro precisa se respeitar. Né? Tudo, não, aliás, não há nada que não se resolva num diálogo. Não há nada. Mesmo que a gente decida que não vai resolver, ainda é uma resolução, é uma decisão. Mas a gente tem etapas assim. A primeira de todas a primeira é essa. Desarmar. Desarma, se desarma. Entendeu? Numa conversa difícil, a gente começa falando de si. E aí o eu mesmo, usar o eu, se referir a mim, essa é uma técnica. Eu estou aqui de uma forma mais autêntica possível, né? Eu estou aqui, estou preocupada, né? Estou tensa. Não sei se você está tenso ou se você está tenso, mas eu estou tensa. Eu estou preocupada com essa conversa. Não sei como isso vai chegar até em você, então eu vou falar primeiro de como eu estou me sentindo. Certo. Né? E se você também puder falar como você está se sentindo, para ver se tá ruim para mim, tá ruim para você, é o desarmar. Que aí depois a gente vai para a segunda etapa, que é saber ouvir. Saber ouvir. Né? Esse também é uma outra dificuldade que a gente tem, né? Que é a empatia. E a empatia, ela tem um papel crucial nisso daqui, nas conversas. Eu anotei aqui para eu não esquecer, olha o que eu trouxe aqui pra gente, olha. Nós temos dificuldade de lidar exatamente com o ponto que torna a conversa difícil. Assim, eu acho que eu não sei, assim, eu tô trazendo a minha experiência, né? O ponto exato é aqui, é o ponto A. E tem muitos rodeios até chegar no ponto A. Então, se eu pegasse o ponto exato ali para tratar, sei lá,
um comportamento inadequado que você teve em relação a um colega, por exemplo. Esse é o ponto que nós vamos tratar. Vamos direto ao ponto. Para a gente fazer essa conversa, depois que eu me desarmei, aí eu tô assim, bom, aí eu acho até que já não está fazendo sentido. Eu ir direto ao ponto e centrar na resolução daquele ponto, porque às vezes a gente tende a esticar a conversa para outras coisas. Aí você vai lembrar de um acontecimento que não é aqui o caso, mas eu trago ele para cá para me referenciar, a gente busca referências e o assunto acaba se delongando. Se isso acontecer, como é que a gente deve agir? O mais verdadeiro possível. Uhum. E ser honesto, né? Ser verdadeiro não precisa ser baseado em agressividade e nem com descuido com o outro. Por isso que entra muito a fala empática. Certo. Mas o rodeio que a gente faz para tratar de um assunto muito difícil, né, muito tenso, que você sabe que o outro vai ter dificuldade. Você sabe não, você supõe, porque a gente não sabe nunca a reação do outro. A gente supõe, né, que o outro possa entrar num desconforto com aquela mensagem, né? Então, assim, tudo é com muita honestidade, né? É muito melhor uma verdade muito bem dita do que qualquer mentira fantasiada. Então, assim, ser o mais simples possível, Verô. Ser o mais simples e de forma, assim, bem prática. Olha, aconteceu que no dia tal, com fatos. Sim. Os fatos eles são uma excelente estrutura. Aconteceu naquele dia, a pessoa chegou e entregou tal material, tal relatório, eu vi que estava errado, sabe, com fatos, tudo, fiquei preocupada, eu vi que você fez. Isso procede, não é acusando, é explicando o que está acontecendo, né, e perguntando para o outro, né, qual o ponto de vista dele sobre aquele fato. Se é isso mesmo. Aí vem a escuta ativa, que é o seguinte. Como que é? Na comunicação, nós temos dois recursos que são fantásticos. A empatia e a escuta ativa. Né? A empatia é eu realmente me importar com o meu sentimento e o sentimento do outro. Né? Eu preciso, né, saber fazer com que eu seja compreendida é muito importante. Gente, isso é muito diferente, viu? Agora eu vou dar uma ressalva, viu? Ressalva. Nós temos um hábito muito complicado de fazer a seguinte pergunta à pessoa na hora que a gente está explicando. Você me entendeu? A gente faz isso, não é? A gente faz isso. Você me entendeu? Isso é muito deselegante. Porque você parte do pressuposto do que o outro... Não tá entendendo nada que você não tá entendendo nada. Aí você joga a responsabilidade pro outro. Mas, na verdade, a responsabilidade é de quem está ensinando. Ou de quem está explicando. Ou quem está, né, comunicando. Então, a forma melhor, mais elegante eu estou me fazendo ser compreendida. Aí a responsabilidade é minha. É minha, né? Eu estou conseguindo explicar. A responsabilidade é minha. Né? Você conseguiu compreender, olha só, né? Eu consegui ser clara possível, né? Eu realmente consegui me expor. Me explica como você recebeu isso. Aí ele fala. Importante. Não concordei, não concordei. Olha, e é só uma mudança de postura, né? Você entendeu? É diferente de você falar. Eu conseguir me explicar? Não, e eu tô rindo aqui porque, assim, gente, a gente fala isso o tempo todo. O tempo você entendeu? Não é? Você entendeu? E essa semana eu tinha até uma colega. Como você não entendeu? Essa semana eu tinha uma colega de trabalho que a gente falava exatamente isso. Ela falando de um namoro, um relacionamento que ela teve. Ai, tudo que ele ia me perguntar, você entendeu? Ai, que raiva! Claro que eu entendi. A gente então, entende como ofensivo. Por incrível que pareça. Nós processamos. Agora, se virava assim, Verô, eu tô conseguindo me expressar? Te dá o direito de argumentar. De argumentar, né? E, Verô, as pessoas não querem falar.
Elas só querem. querem ser ouvidas. Então, como que a gente lida com isso? Como que a Todo gente mundo. estimula esse querer E aí precisamos conversar? da escuta ativa. Parar e ouvir o outro. E o Uhum, outro parar e nos ouvir. Isso que determina se uma conversa é fácil ou a conversa é difícil. uhum. O que é uma conversa fácil, né? O que que é uma conversa fácil? Quando as pessoas querem ouvir umas às outras. Onde eu Uhum. sei que eu tenho um espaço de falar. Onde você tem um espaço de fala. Onde você sabe que você não vai ser julgada e eu não vou ser julgada. Isso tem a ver com a segurança psicológica? Eu achar que eu estou num ambiente psicologicamente seguro ali para me abrir mais? Isso passa pela confiança. Passa pela confiança. A gente, para um estabelecimento de uma relação, passa pela confiança. Uhum. E a gente pode determinar relação de confiança até com um estranho. Isso já aconteceu com a gente nunca conversou com uma pessoa, de repente você tá lá Tá lá conversando. né? Então, alguns usam o termo rapport, né? Fiz Uhum. rapport, Fiz né? rapport. Consegui fazer essa conexão com o outro. É porque você quer ouvir. A partir do momento que você para e quer ouvir alguém, você Uhum. estabelece confiança no querer ouvir. E isso tem que ser genuíno, Sim. né? Então, se eu tenho empatia, né? De querer, de me importar com o sentimento do outro. Se eu tenho uma escuta ativa, Já eu me estou desarmei. ali, já me desarmei, Não tem por você onde, né? Não... consegue lidar com o conflito. Uhum. Você Olha, consegue gerenciar. Mas isso é um exercício. é um exercício, né? Que deve ser diário, né? Diário. E engraçado que você traz Diário. lá na minha fala inicial, eu falei, a gente não estrutura, mas você falando assim, né? Parece eu consegui ver de uma forma estruturada, né? Eu me desarmo, né? Eu uso a empatia, eu uso a escuta ativa, Eu falo dos eu fatos. falo dos fatos. Ouço o que o outro tem a me dizer. Uhum. Ouço a dor do outro, né? Uhum. Como aquilo chegou para ele, né? Como ele entendeu aquilo. E é muito interessante quando a gente dá espaço para o outro explicar como ele entendeu o que a gente falou, a gente começa a calibrar. Nossa, mas você entendeu? Não, sabe o que eu entendi? Aí vocês começam até a ver percepções. Aham. Mas aí a gente precisa, porque é um exercício. Mas enquanto a gente não consegue romper a primeira barreira do eu, Uhum. a gente vai para a discussão. discussão, Se a gente vai para qualquer diálogo, né, para qualquer conversa armada, sem entender qual é o seu sentimento, qual é a emoção que está gerenciando todo o seu corpo, você não consegue estabelecer As nenhum chances de vínculo. não sair nada dali, ou piorar ainda mais a situação, a gerar, na verdade, assim, que é um outro tema que está aqui, que é isso acabar gerando um conflito. Então, eu tinha inicialmente uma conversa que era difícil, né? Não observei todo isso que você trouxe, e aí isso acaba gerando um conflito. E aí o conflito é muito pior. Muito pior. E aí a gente tem que lembrar de outros recursos ainda. Me fala, pode falar. Que o não verbal. Uhum. O que não foi dito. O que ficou nas sutilezas. O que ficou na expressão. O que ficou na energia de troca. O que ficou na postura. Né? Porque as emoções, elas não disfarçam. Não. Você entendeu? Não está acontecendo nada e você tá lá com a testa enrugada, armado, né? Tudo. Então, assim, a expressão. Mas quando você faz o estágio 1, que é se desarmar para o diálogo, né? E ter a autenticidade mesmo, a liberdade de falar, eu estou aqui com esse sentimento, né? Até seu corpo relaxa. Mas você relaxa e você consegue estar para a discussão. Mesmo que ali ainda seja pontos difíceis a ser negociado. Pode ser que na conversa não violenta tem a parte final, que é o fechamento do acordo, né? Tipo assim, eu falo o que eu percebo, a gente trabalha os fatos, você fala o que você percebe. E a gente tem que fechar um acordo. Toda conversa tem que ser fechada num acordo, né? Senão fica um assunto inacabado. Isso. Que gera outros, né? Que gera outros conflitos, né? Mas às vezes esse acordo nem é o que a gente quer. Nem era o que eu desejava, o que você desejava.
Mas numa conversa onde a honestidade Prevalece. prevaleceu, né, a gente aceita. A gente aceita até o que não era o nosso desejo inicial, Entendi. mas foi acordado, foi isso. negociado. Aí dá tempo para depois a gente ressignificar aquilo ali. Uhum. Entendeu? Nossa, é muito profundo isso, Conversa não é? porque virou. É muito profundo. Eu digo, em algumas palestras que eu dou, que nós, seres humanos, somos os seres, né? O ser vivo Uhum. mais importante da humanidade, né? Isso olhando para um lado biológico, não nem olhar para o lado cristão, né? Claro, mas olhando para um Sim. lado biológico, nós somos a espécie mais dominante, né? Escolhida por Deus pela nossa capacidade de conversar Uhum. com o outro, de negociar. Mas isso é o que nos machuca. Pois é, ao mesmo tempo que é uma capacidade divina, esplêndida, maravilhosa, É o nosso poder. É pensa, um poder é um concedido. poder concedido. Nós na atualidade, gente, se eu não estiver errando, nós estamos em torno de 25 guerras no No mundo. mundo. 25 a 26 guerras no mundo em ativação. Por pura falta de comunicação. Ninguém conversa com ninguém, ninguém Sem entende conversa. O ninguém. tanto que é poderoso Uhum. o diálogo. Pois é, e assim, você está trazendo uma questão aí, eu tô lembrando que assim, e eu tenho dificuldade de lidar com isso. Eu vou aproveitar a psicóloga já para fazer meu divã aqui, né? Que é, as pessoas são muito carregadas de melindres, sabe? Assim, tem que ficar pisando em ovos para você. E aí eu acho que a gente deixa de ser autêntico quando eu fico pisando em ovos para poder manter ali um relacionamento saudável, né? E aí eu fico pensando assim que a gente constrói, a gente é feito de camadas. E a gente constrói camadas nos outros também, mas eu construo a camada, mas eu não me permito descascar aquilo ali. E aí, assim, nossa, eu tô lembrando de um fato que aconteceu no ambiente de trabalho, vou trazer aqui para você ver e as pessoas entenderem como que isso funciona. Um colega identificou uma falha do outro. Isso é comum, tá? Não é só lá onde eu trabalho, não. Isso é comum. Não, que isso. Você imagina, né? Isso não Eu acontece, imagino. não. Identificou uma falha, falou para o colega: olha, identifiquei a falha precisa ser corrigida. Ok, voltou para a mesinha de trabalho dele. O colega que recebeu essa comunicação entendeu e se dirigiu a um outro colega que ele sabia que iria impactar o trabalho dele para negociar com ele. Olha, né, eu tenho que corrigir e agora? Como é que faz? Faz assim. O colega, o primeiro que comunicou a falha, olha, ele não acreditou no que eu falei. Ele desvalorizou o meu trabalho, ele está achando que eu não entendo, que eu não conheço. Foi lá para pegar informação com o outro. Os dois almoçam juntos todos os dias. Aí, o que recebeu e arrumou e resolveu a questão, vida que segue para ele, né? Mas o outro ficou com ranço. Chegou na hora do almoço. Vamos almoçar? Não, hoje eu tô sem fome. Vai você, tô sem fome. E aí começa. E a coisa vai. Ele vai para casa, ele tá no trânsito, ele tá pensando aquilo, ele vai lá lavar as louças, ele tá remoendo aquilo. Ele vai pro chuveiro, a água tá caindo, ele tá remoendo aquilo. Mas eu não dei a chance do outro. Eu não dei o benefício da dúvida. Eu tô em dúvida. Você não entendeu? Você quis questionar para ele ou o que não fica? De novo, né? O ponto de interrogação que nós deveríamos fazer ao invés de julgar. O que não ficou claro? E aí isso acaba acontecendo, e muito, no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, em família também a gente tem muito isso, né? E às vezes, sabe, assim, por mais que, às vezes vai dando uma certa falta de paciência. Ai, meu Deus, mas essa pessoa vive melindrosa, como é que faz? E aí a gente tem que fazer um trabalho, aí é como você está falando, né? Aí eu tenho que partir para mim. Sempre começa com a gente. Sempre começar comigo. Sempre. Não é? A forma como a gente entende o diálogo passa pelas nossas relações, pelos nossos convívios, né? Lembra quando a gente estava falando inicialmente sobre a diferença entre emoção e sentimento? Sim. E o sentimento exige uma vivência, exige experiências, né? Muitas vezes até traumática, né? Uma criança
que não é estimulada a falar, a conversar, onde ela recebe informações muitas vezes impostas, onde ela tem que ou aceitar ou negar, ela não desenvolve a habilidade de expressar os seus sentimentos, expressar os seus, as suas necessidades, né? Porque pai e mãe ensina os filhos até a negociar. Entendeu? A gente ensina os filhos até a como argumentar. Né? Eu lembro que eu sempre fui uma criança, uma adolescente muito, como minha mãe usava, desaforada. Eu tinha argumento para tudo. Que tudo questionava, que tudo eu criticava. Segundo meu marido, gente, isso acontece até hoje. Nossa, mas você é a primeira a levantar a mão em qualquer curso e falar, não concordo, né, tudo. Aí um dia minha mãe foi falar assim, nossa, mas você questiona tudo. Eu falei assim, quem me ensinou? Quem me estimulou a dar minha opinião? Isso é também, se isso vale para discurso, vale para sentimento. Então, muitas pessoas têm a dificuldade de expressar, de falar mesmo, qual o sentimento que ela processou daquela situação. Sim. E seria tão mais fácil, ver se a gente fosse mais, eu não vou falar verdadeiro, mais direto com o outro sobre o sentimento, porque muitas vezes aquilo não é real. Nossa, eu não falei isso naquela intenção. A fala despretensiosa. E aí a gente tem que levar em consideração outras coisas dentro de uma conversa. A personalidade. Que é outro fator muito importante aí, né? Isso. A personalidade da pessoa. Se eu tiver uma conversa difícil com uma pessoa que é mais sanguínea, né, mais ativa, mais impositiva, eu tenho que levar em consideração que essa conversa vai ter que ser dentro do campo de comunicação dela. Que é diferente se eu ter uma conversa difícil, uma pessoa que é mais melancólica, que é mais analítica, que ela tem, ela fala mais baixo, que ela é mais introspectiva. Então, até a forma como eu falo com essa pessoa, como eu lido, eu tenho que levar em consideração a personalidade dela. A personalidade. Né? A forma como ela se comunica. Porque, lembra que eu te falei que a gente precisa calibrar? A gente não precisa calibrar apenas o sentimento, a gente precisa calibrar a comunicação. Porque a comunicação é assim, comunicador, receptor, e tem o meio. Esse meio é o ambiente, né? Eu vou falar isso na frente de outras pessoas? Eu vou falar só entre nós dois? Eu vou falar no ambiente empresarial, eu vou falar no ambiente doméstico? Eu vou falar isso num bar? A preparação desse ambiente também é importante. Muito importante, entendeu? Até porque a gente não sabe até onde esse assunto vai chegar, né? Sabe tudo. Então, assim, tudo tem que ser muito bem conduzido, muito bem pensado. Por incrível que pareça, coisa de psicólogo, tá? Até cadeira. Até forma de falar. Se eu tô mais baixa, se eu tô mais alta que você. A postura. Porque se a gente quer uma conversa para chegar num consenso, a gente tem que estar no mesmo nível. No mesmo nível, de igual para igual. Emocional, físico, de percepções. Mas, Nádia, aí eu posso pensar assim, poxa vida, então essa conversa não vai ser espontânea nunca. Porque eu tenho que observar tanto. Eu tenho que saber se ele é sanguíneo, se ele é melancólico, eu tenho que saber a posição da cadeira, eu tenho que saber o lugar. Ai, meu Deus, se eu estou emocionalmente abalada, são tantas variantes que eu preciso observar, que aí eu já estou pensando assim, mas aí, será que não tem jeito de deixar essa conversa um pouco mais espontânea? Ou conversar? Tem. E a gente já pratica isso. Então me diga. Como é que você conversa com uma criança? Com uma criança, eu gosto de... Eu tenho uma técnica de quando eu tenho que ter as conversas lá em casa. Eu gosto sempre, eu gosto muito da comida. Eu sou taurina, vai vendo que eu acho que eu sou fleumática.
eu gosto de colocar uma mesa, um lanchinho pra gente conversar. E primeiro a gente lancha. Vamos lanchar. Isso é uma boa técnica, não tá, é? gente? Mas eu nem sabia que isso era uma técnica, não. É Sim, meu jeito por mesmo. isso que a gente faz muita reuniões de negócios, de um jantar Não de é? negócio, almoço de negócio. E Porque aí, a comida é um desarme afetivo. né? E eu E tenho... causa bem-estar. causa bem-estar, não é? E aí a conversa, não converso como se eu estivesse conversando com criança, não. Converso numa linguagem que tem que ser, assim. Não sei te responder. Mas quando a gente vai conversar, vamos pensar vamos numa pensar. criança de 2 aninhos. Ah, não, aí uma Você linguagem mais Você calibra. lúdica. Inconscientemente. Aham. Você calibra. Primeiro que você não fica em pé. O que que você faz? A gente senta, agacha, fica do ladinho Pra dela, você né? ficar olho Olho no no olho. Mesmo nível. Aham. Você abaixa o tom de voz no nível dela. Às vezes você até infantiliza, né? Ai, não é assim que você vai fazer, neném. Não Isso. tá errado, não pode bater no coleguinha. Você até muda o tom de voz. Aham. A gente já sabe E a gente faz isso fazer. inconsciente, né? Inconsciente. E é assim. Uhum. Porque se a gente consegue calibrar a nossa postura física, emocional, porque por mais que você seja muito brava com uma criança, se você expressar aquela raiva para a criança, ela vai chorar na hora, né? Então você calibra emocionalmente, como se diz, se adapta ao perfil dela para conversar com ela. Qual a diferença dela para um adulto? Entendeu? São construções nossas. mentais. A gente já tem recursos de sobra. Aham. Então, assim, chamar para o ambiente, se colocar no lugar do outro. Eu tenho que dar essa informação. Eu estou no lugar dele. Eu vou querer receber essa informação como? Uhum. É na frente dos colegas? Ou não, eu quero receber essa informação numa sala fechada. Não, eu gostaria de receber essa informação num ambiente mais descontraído. Num jantar, sabe? Tudo. Então, a gente já tem esses recursos, né? Só que o que nos impede? A gente. Por isso que nós precisamos conversar mais sobre esse tema. Eu comecei falando que é um tema necessário, que é cada vez mais urgente a gente trazer isso. Porque, na verdade, Nádia, essas conversas, elas fazem parte do nosso dia a dia. E se eu trago isso como algo do meu dia a dia, naturalmente ela vai deixando de ser difícil. Ontem, em particular, eu estava no meu instituto, né, na minha clínica, e como tem 2 empresas, né, eu estava no maternité e meu marido me chamou e falou, olha, precisamos ter uma conversa difícil com um colaborador aqui, né, vem cá para fazer essa intermediação. Eu não, beleza. Eu saí do maternité e fui para McTractor. Cheguei lá, né, e sentamos, eu e meu marido, e fomos fazer uma condução. Era realmente uma conversa difícil com o colaborador. E realmente ele tinha todos os, como se diz, os sentimentos dele de frustração, de decepção, eram todos validados. Né? Então a gente ouviu ele ouviu também, me ouviu meu esposo, a gente se desarmou. Né? Aí chegou um momento, né, que eu expliquei para ele os fatos. Aqui é assim, assim, a gente não funciona, é assim que a gente quer. A decisão é sua, se você vai querer continuar trabalhando conosco ou não. Eu não posso decidir sobre a sua vida, a decisão é sua. Então, assim, deixar essa autonomia. E foi uma conversa muito tensa, mas chegou no final, né, ele virou, decidiu, não quero continuar, eu quero desligamento. Com calma. Então, chegou num entendimento ali que partiu dele, né? E assim, porque ele viu, eu falei assim, ainda eu virei para ele, falei assim, olha, antes de ser verdadeiro, antes de ser bom pra gente, tem que ser bom pra você. Né? Então, nós estamos sendo verdadeiros, aqui as regras são assim. Isso é o que você quer? Não é o que eu quero. E está tudo bem. Então, de novo, aí a gente sai em paz. A gente fez o melhor, nós fomos verdadeiros. Ele foi verdadeiro. Não teve nem como acusar um ao outro, porque ficou tudo em pratos limpos. Exatamente. Não existe, não tem argumentos para a verdade, né? É difícil? É difícil. Vai ser doloroso perder ele? Vai ser doloroso perder ele? Sim, mas foi o melhor. Foi o melhor.
De novo, tem aí a questão da verdade, da autenticidade, da nossa honestidade, e isso implica em saúde mental, em paz de Com espírito, certeza. Sim. não é, Nádia? Ai, que bom esses. Gente, eu amo falar sobre essas questões que nos habitam, né? Porque, assim, às vezes, da forma que é colocado, ou às vezes até o nosso despreparo, a nossa falta de conhecimento, você veja a minha visão simplista de achar que não tinha como estruturar uma conversa e você colocou aqui que tem, né? Então, acho que muitas vezes o despreparo ou essa falta de conhecimento, ela tende a colocar as situações de uma forma tão grande e tão difícil, aí vem o termo, né? Conversas difíceis, tão difícil, mas a conversa é realmente aquela, né? O que é? Vamos mudar, vamos inverter. Como é que eu deixo essa conversa fácil, né? E a Nádia trouxe para nós aqui vários insights de como que a gente pode deixar essas conversas fáceis, inclusive nas DRs, né? Por favor, Lá gente. com o maridão, com o namorado, tem uma técnica assim diferente que a gente pode usar? Então. Essa é boa, hein, gente? A gente aprende. Relações familiares Relações sempre familiares. tem uma carga maior de afetividade. Com Porque a certeza. gente entra no âmbito da expectativa, né? E a gente Exato, deposita muito, né, no outro. A gente também faz isso no organizacional, né? Faz. Mas eu só queria comentar uma coisa, Fala. Veru. No ambiente organizacional, nós estamos tendo atualmente grande incidência de transtornos de ansiedade dentro das organizações, principalmente pelo burnout. Sim, né? ótimo você ter Justamente lembrado. por esse excesso de sobrecarga, claro, excesso de sobrecarga de trabalho, tudo, mas principalmente pela má, né, gestão de conflitos internos. E aqui vai até mesmo uma ressalva para as pessoas que trabalham com pessoas. Ouvir o sentimento do outro é necessário. Nós trabalhamos com pessoas. E pessoas sentem. Pessoas interpretam. Pessoas elaboram sentimentos. E às vezes aquilo ali fica. E aqui, às vezes aquilo ali dói. Sim. Então precisamos olhar para o outro sabendo que ele tem as dores dele. É legítimo, né? É legítimo. Então nós precisamos validar. Não estamos querendo dizer que a gente tem que concordar, né? Não, mas validar a dor do outro, saber que ela existe, é o primeiro passo para você ter um diálogo. Ai, que bom. Entendeu? Então, assim, dá para trabalhar com evitar o burnout dentro das organizações e dentro dos relacionamentos. E tem muito, aumentando muito, Sim. né? Nádia, assim, nós estamos chegando aqui ao final, mas eu já quero deixar um espaço aberto aqui, já o convite para a parte 2, porque é um tema muito gostoso e muito essencial mesmo de ser debatido, né? De espalhar para as pessoas. Eu acho que quando a gente faz isso, e esse é meu propósito aqui com esse projeto, sabe? De espalhar coisas boas para ajudar as pessoas a ficarem mais leves, a deixarem essas coisas, as questões existenciais que nos habitam, né? A gente encarar e receber isso de uma forma mais leve. Então, tenho me dedicado a disseminar as conversas aí com a alma, sobre o autoconhecimento. E conversas difíceis é uma conversa que eu acho que tem a ver com tudo isso, né? Com esse mundo, porque passa pela nossa autoconsciência, da gente identificar, como você trouxe aqui, é realmente uma emoção ou é um sentimento, né? Eu tô bem, eu tô sendo verdadeira ou não estou? Que conversas que eu estou tendo comigo? O que é que eu tô falando para mim, né? Então, fica aqui o espaço aberto, mas eu quero agradecer mais uma vez pelo seu carinho e queria que você deixasse uma mensagem aí pra gente terminar com essa carinha, esse sorriso lindo que você tem. Ai. A mensagem da psicóloga, gente, aproveita, hein? Gente, o recado que eu deixo é que exerçam esse poder que nós temos. O poder de comunicar, o poder de falar o que eu sinto, o poder de permitir que o outro fale o que sente. Eu acho que o mundo seria tão, mas tão mais fácil se a gente pudesse realmente ouvir, né? A verdade e falar com mais verdade. Eu acho que esse é um conselho. As conversas poderiam ser mais fáceis. Mais fáceis, né? Tudo é uma escolha, tá? Tudo é uma escolha. O livre-arbítrio.
Com certeza. Tudo é uma escolha. A gente escolhe. Que bom. Viu só? Olha que mensagem linda que a gente está terminando aqui hoje. Eu espero que todos os insights que nós trouxemos e compartilhamos aqui, né, possam inspirar você aí no seu dia a dia. Lembre-se das técnicas que a Nádia deixou aqui quando a gente for para uma conversa e assim, pensar sempre, né, o que eu posso fazer para deixar essa conversa uma conversa mais fácil. Isso passa pela verdade, pela honestidade, pela nossa autenticidade, tá bom? Então é isso, um beijo na alma e até a próxima!